As Escrituras afirmam que o Senhor Jesus foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. O mesmo podemos dizer quando olhamos o início do trabalho de evangelização na região da colônia. Já vai longe o tempo quando Deus colocou no coração dos nossos irmãos o desejo de expandir a obra de evangelização nesta área da cidade. Em 1950, o presbítero Alípio dos Santos, de saudosa memória, iniciou a igreja em um salão alugado na Rua Lima. Pouco tempo depois, migrou para a Rua Dino, na Ponte São João. Em 1957, a igreja passou a funcionar em um salão na Rua Romeu Peliciari, na casa do presbítero João Antônio Alves, sendo esse o segundo dirigente. Finalmente, em 1963, a Assembleia de Deus de Jundiaí inaugurou o primeiro templo nesta região, na Rua Tomás Pereira, 134, Jardim Pacaembu. Na época, o líder da igreja sede era o pastor Antônio Simões. O culto de inauguração contou com a participação especial do pastor Cícero Canuto de Lima, então presidente das Assembleias de Deus, com sede no Belenzinho, capital. Neste tempo, a igreja permaneceu por 35 anos. A maior parte deste período, o campo de Jundiaí era presidido pelo patriarca Eliseu Queiroz de Souza, que sempre abençoou o trabalho de evangelização desta congregação. Em 5 décadas, atuaram como dirigentes os seguintes obreiros e suas respectivas esposas: pastor Pedro Antônio dos Santos, pastor Valmer Porter, presbítero Armando Pereira, pastor Francisco Ciaramella, presbítero José Firmino Timóteo, pastor José e Edviges Rodrigues de Moraes, presbítero José Nerte, presbítero José e Sebastiana Magno, pastor João Rodrigues, presbítero Lourival Machado, pastor João Ferreira, pastor Sebastião e Maria Aparecida Hilário, pastor Lúcio Ricardo e Eunice de Souza, presbítero Manuel de Lima, evangelista Sebastião Marques, pastor Severino Cândido e Josefa, pastor José Aparecido e Maria Aparecida da Silva, pastor Milton e Luzia Caetano, pastor Antônio e Nadir Vital, pastor Valdomiro e Geni Munhoz, evangelista Clóvis e Creuza Prado, presbítero José e Célia Vieira, evangelista Paulo e Odete Dias e, em sua segunda gestão, pastor Severino Cândido e Josefa. Ao longo destes 50 anos, a igreja pode dizer, com confiança, como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. No correr deste meio século, Deus forjou novos obreiros, preparou homens e mulheres para empunharem a bandeira do Evangelho. Alguns já se despediram de nós e aguardam o dia da ressurreição. Outros podem ver os frutos de suas lágrimas e os feixes da semeadura que fizeram em nome do Senhor. Com alegria, os irmãos podem testificar que Deus usou a igreja da colônia para propagar o Evangelho em outras regiões, como Vila Nambi, atual Rui Barbosa, Jardim Tamoio, Vila Rio Branco, Vila Aparecida, que deu lugar à congregação do Jardim São Camilo, e mais recentemente, Jardim Caçula. Foram centenas de irmãos, ao longo de todos estes anos, que se apresentaram voluntariamente pela causa do Evangelho. Não nos é possível mostrar e citar a todos, mas o Senhor, dono da igreja, não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Como forma de representação das centenas de irmãos que fizeram e fazem a história da nossa igreja, citamos as famílias de Paula, Doratioto, Marcelino,
e Perbellini, que tem diferentes gerações, contribuindo sempre com alegria na obra do Senhor. Chegar até aqui não foi fácil. O caminho foi penoso, de lágrimas, de sofrimento, mas sobretudo de vitória. Por permissão de Deus, a igreja viveu uma forte oposição durante a primeira gestão do pastor Severino Gomes. A reclamação era acerca do incômodo que alguns vizinhos alegavam sofrer. A perseguição foi grave, de modo que o pastor Ezequias Soares da Silva, como nosso presidente, precisou representar a igreja diante do juiz. Contudo, se as leis humanas podiam ser usadas para prejudicar o povo de Deus, a lei divina é superior e sob ela nós vivemos. O contexto turbulento forçou mais uma mudança de prédio, desta vez para a Avenida Doutor Antenor Soares Gandra, número 1358. O Senhor, nosso Deus, pela sua bondade e misericórdia, consolou e fortaleceu a igreja com um crescimento que em todos causava admiração. Muitas almas salvas, curadas, batizadas nas vagas e com o Espírito Santo. Um verdadeiro banquete no deserto que a igreja tinha de trilhar. Enquanto os irmãos clamavam ao Senhor, pedindo pela sua intervenção na causa que chegou a ser dada como perdida, as águas eram movidas. Depois de vermos Deus usar a vida de um magistrado para abençoar a seu povo, a igreja procurou um novo terreno para edificar uma nova casa de oração. Foi assim que o pastor Severino e o irmão Ismael Nascimento, da igreja sede, fizeram a primeira oração na rua Alcindo Carlete e, em um ato profético, pediram ao Senhor que a igreja pudesse ser construída neste local. Deus ouviu a oração. Após uma tramitação junto ao poder público municipal, a igreja permutou a área do antigo templo pelo novo terreno. A igreja do Jardim Colônia pode dizer com convicção que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A perseguição que intentava tirar o que tínhamos foi revertida. Além de não perdermos nada, ainda recebemos mais. No dia 15 de janeiro de 2006, foi realizado o culto para assentamento da pedra fundamental do novo templo, sob a gestão do pastor Antônio Vital Filho e presidência do pastor Ezequias Soares da Silva. Após aproximadamente 2 anos, sob direção do pastor Valdomiro Munhoz, no dia 30 de março de 2008, dedicamos este templo para a glória de Deus. Depois dos momentos de lágrimas e expectativa, a construção deste templo pode ser considerado um marco na forma de gerir os projetos das construções de nossas congregações desde então. Louvamos ao Senhor, porque somos testemunhas do cumprimento de sua promessa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ao primogênito de toda a criação, rendemos ações de graças e louvor, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.